Anaue, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao canal do Integralismo aqui no Ceará. Eu me chamo Carlos Ribeiro e, bem, creio que esse realmente seja o primeiro vídeo do canal ao qual vamos tratar de um assunto ligado ao integralismo no Ceará, né? É um assunto muito interessante, pois ele nunca foi aos livros de história, ele está realmente na história, digamos que na história, na tradição oral do integralismo aqui no Ceará, ok? Todas as informações que eu irei passar aqui, deixando claro, né, para que ninguém pense que isso é uma desonestidade, né, um mau caratismo de nossa parte, já digo logo que a história que venho trazer a todos aqui hoje vem de uma história e uma tradição oral daqui. A história que me passou foi o nosso companheiro, grande companheiro, Adriano Veras. Ele atualmente é o secretário municipal de Doutrina e Estudos do Núcleo de Maracanaú. É um homem muito sério, muito conceituado, ex-Águia Branca, e foi ele que me passou essa história, né? Essa história quem transmitiu a ele, por isso que eu acredito, não apenas por ele ter me passado, mas pela pessoa que relatou esses fatos, eu acredito ser um fato verídico, obviamente. Foi um padre, aliás, um jesuíta do mosteiro jesuíta lá de Baturité. E o que há nessa história, afinal, né? Qual é o contexto dela? Bem, vamos pegar ali o ano de 1935, né? Ano onde ocorreu a intentona comunista, lá no final de 35. Antes da Lei de Segurança Nacional, tínhamos a milícia integralista, que não pode ser confundida, obviamente, com nenhuma milícia criminosa que há hoje em dia, né? As milícias políticas, os grupos paramilitares políticos, acabaram ali no finzinho de 35, né? Devido a todo aquele caos realizado pelos comunistas, principalmente no Rio de Janeiro, Natal, né? Pernambuco também. Isso teve reflexo no Ceará e essa história é um reflexo da intentona comunista aqui no Ceará. Bem, todos sabem, né, quem gosta de história militar e estudar aí, por exemplo, a Espanha no tempo de Francisco Franco, sobre a falange espanhola, por exemplo, sabe o que ocorreu ali na Guerra Civil Espanhola, né? Os comunistas, eles massacravam patriotas, nacionalistas, padres, irmãs de caridade, freiras, eles estupravam, matavam essas irmãs de caridade, essas freiras, queimavam templos seculares, né, que vinham de encontro com a grande tradição religiosa da Espanha. E quem leu sobre esse assunto sabe do que estou falando. Seria realmente o que iria acontecer com o mosteiro de Baturité e com os jesuítas de lá. Os comunistas, segundo esse sacerdote, que conversou diretamente com o Adriano Veras, esse nosso companheiro, e que me relatou isso, ele falou, ele me passou essa história, né, me relatou, que o mosteiro ele sofria realmente uma ameaça, que os comunistas do município de Baturité e também das regiões, não digo metropolitanas, claro, das regiões vizinhas, tinham esse objetivo de invadir o mosteiro, saquear, claro que mosteiros, templos religiosos sempre tem muitas relíquias de um alto custo, de um alto valor, né, monetário, financeiro, saquear, matar e destruir o mosteiro, matar os jesuítas e destruir o mosteiro, né? E só a inteligência da milícia integralista, que tínhamos um serviço de inteligência que era voluntário dentro da milícia, não era remunerado,
por exemplo, a imprensa integralista ela era remunerada, obviamente, porque todos dedicavam um trabalho profissional naqueles mais de 110 jornais diários, semanais, mensais também. Os periódicos, como a revista Naueta, por exemplo, a revista Panorama, que era uma revista mensal, se não me engano, eram trabalhos remunerados. A inteligência da milícia integralista não era. E cumpria um trabalho mais profissional, digamos assim. Não é querendo desclassificar o exército aqui, obviamente, em seu contexto histórico naquele tempo, mas desempenhavam um trabalho mais profissional do que a inteligência do próprio Estado-Maior do Exército naqueles tempos. Tanto que, se não fossem as informações que obtivemos antecipadamente e que repassamos ao Exército, e podem ler o livro Páginas de Combate, o próprio chefe nacional, Plínio Salgado, disponibilizou 100 mil integralistas para a defesa da pátria. Era claro e evidente que os integralistas, que nós integralistas estávamos bem à frente em informações que repassamos ao Exército, que o Exército, a partir daí, junto com a Armada, a Marinha, puderam se articular para combater os comunistas e os derrotarem lá em 1935. Esse foi um reflexo. Obviamente, a milícia integralista aqui do Ceará conseguiu essas informações antecipadamente, mobilizou a milícia de Fortaleza, regiões metropolitanas e de próprio Baturité, que tinha milícia integralista lá, tinha organização integralista lá, e na base da força, né, e das armas, conseguimos desmantelar o ataque ao mosteiro de Baturité e conseguimos assim defender o templo sagrado cristão católico, os próprios jesuítas e, claro, salvamos vidas graças ao bom Deus, né? Por meio de inteligência, né? A articulação da nossa inteligência, do nosso serviço secreto e pela bravura dos camisas verdes, o mosteiro continua de pé lá no pico da Serra de Baturité e preservamos as vidas daqueles valorosos sacerdotes. Então, segundo o nosso companheiro Adriano Veras, possivelmente esse senhor deve ser um senhor de muita idade, que ele viu pessoalmente, ele viu todo o desenrolar da batalha que teve entre nós integralistas e os comunistas lá no baixio da Serra, né? Ele e muitos, eu particularmente, quando for possível assim, irei pessoalmente a Baturité estudar esse assunto. Com certeza deve ter nos arquivos públicos, em jornais da época, né? Deve ter alguma coisa que sirva como uma fonte condigna e privilegiada para provar isso que se desenrolou, que é um fato realmente, que só não conseguimos registro histórico ainda, uma carta, um relato de alguém, jornais da época, mas vamos correr atrás disso. Esse é o compromisso que nós firmamos, nós integralistas aqui do Ceará, particularmente eu, obviamente, que estou passando essa informação, posso passar a informação sem uma fonte condigna, né? E é questão de palavra. Falamos aqui e vamos cumprir. Nós vamos nos responsabilizar, irei buscar me articular, eu junto com a delegação, futuramente iremos a Baturité para tratar desse assunto e buscar pistas e fatos, provas irrefutáveis do que se desenrolou e, claro, da grande defesa do mosteiro de Baturité, desencadeada pelos integralistas e, claro, pela polícia local, que também contribuiu para com a prisão e o combate aos comunistas ao ataque desse mosteiro. Ok? Agradeço a todos que acompanharam esse vídeo. Eu, junto com os nossos companheiros
Vamos buscar mais informes sobre essa história e vamos trazer aqui a público, claro, e também em nossas redes sociais. Também informo desde já, né, falando em redes sociais, nossas redes sociais estão sendo perseguidas pelas Big Techs, todos sabem disso. Então sugiro que entrem pelas plataformas disponíveis, né? WhatsApp, o Telegram, inclusive, né? Instagram e pelo Twitter também, sugiro que comece a se articular nessa área. Vamos usar todos os meios possíveis de propagação do nosso ideal. E também em breve informo, será aí disponibilizado ao público um blog do integralismo no Ceará, será nosso principal órgão de comunicação. Lá já contém informes do integralismo no Ceará, desde que a Frente Integralista surgiu aqui em 2010, até as nossas ações, nossas atividades, né, atuais, ok? Lá também vai estar disponível links que ligam direto ao Portal Nacional da Frente Integralista Brasileira, aos canais do YouTube dos nossos companheiros e também nossas redes sociais que por enquanto ainda não caíram, né? Então é isso, meus caros. Fiquem com Deus. Em breve trarei mais assuntos do tipo. Essa história é muito curiosa que não poderia estar omitida assim. Espero que em breve esse belíssimo capítulo do integralismo no Ceará figure nos livros de história. Pelo bem do Brasil, Anauê.